A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson. Venho trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração, então deixe o seu coração aberto e receptível e receba a palavra de Deus que pode e vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A mensagem que eu quero trazer hoje, ela se encontra no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Amém? O versículo 22 fala assim: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, pela ação do Espírito, em amor fraternal, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros com um coração puro, sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Então aqui a palavra de Deus nos fala que somos purificados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos limpa, quem nos purifica dos nossos pecados. Devemos entender algo: a ação de Deus para com o homem e também a ação do homem para com Deus. Precisamos entender a tremenda e grande diferença que há entre a ação do homem, que a ação que o homem teve para com Deus e a ação que Deus teve conosco. Deus, quando ele criou Adão, lá no Jardim do Éden, ele soprou sobre Adão o espírito da vida, ou seja, ele colocou o homem na vida, ele deu vida para o homem. Em contrapartida, o homem, a ação de Adão, a ação do homem com Deus foi a desobediência, o que acarretou o pecado e, consequentemente, a morte e separação de Deus. Porém, devido ao grande amor do nosso Pai, ao grande amor de Deus, ele envia seu Filho para a terra, ele envia o seu próprio Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, se entrega numa cruz, morre e ressuscita, para que possamos novamente termos essa vida, para que possamos novamente voltarmos para o estado original de sermos ligados a Deus. O que foi sempre o plano do Senhor, que eu e você fôssemos conectados ao Pai, que eu e você fôssemos filhos de Deus, vivêssemos para Deus, andássemos nos caminhos do Senhor. Cristo torna tudo isso possível. Então essa é a ação de Deus para com o homem. A ação de Deus para conosco sempre será vida. A ação de Deus para conosco sempre será para nos trazer para perto dele. A ação de Deus para com o homem sempre será o desejo de ter o homem eternamente ao seu lado. Essa é a ação de Deus. E tudo isso é possível para nós pela revelação que temos da obra de Cristo através da palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que revela os mistérios do Senhor. É a palavra de Deus que revela todo o plano de Deus, desde a criação do homem até toda a eternidade. Então é a palavra de Deus que lava o homem dos seus pecados. É a palavra de Deus que limpa o homem daquilo que o afasta de Deus. Lá no livro de João 15, Jesus Cristo fala para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus é o que implanta no coração do homem a forma que o homem precisa ter para viver. É a palavra de Deus que gera no coração do homem a maneira correta que o homem tem que viver nessa terra e também na eternidade. Então é a palavra de Deus que traz toda a revelação dessa obra magnífica para nós. E quando cremos nessa obra e quando permitimos que a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, percebam o que fala o versículo 22, que é a obediência à verdade, é a obediência à palavra de Deus que gera a limpeza das nossas almas. Então, quando cremos na obra de Cristo e obedecemos essa palavra, temos o nosso novo nascimento. Pois quando entendemos e cremos a palavra, percebemos que devemos morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Devemos levar a nossa natureza pecaminosa até a cruz e morrer para que a nova criatura, para que o novo de Deus em nós e para nós surja, para que o novo de Deus para nós
nasça. E quando entendemos e cremos isso, ocorre o novo nascimento. E aí já deixamos de ser descendentes da semente corruptível. Mas o que é a semente corruptível? É a semente de Adão. Deixamos de ser descendentes da natureza pecaminosa de Adão, da natureza pecaminosa do ser humano, que já é do próprio ser humano. O ser humano já nasce descendente dessa natureza pecaminosa, dessa natureza pervertida, dessa natureza separada de Deus. Quando cremos em Cristo, deixamos de ser descendentes dessa semente corruptível e passamos a ser descendentes da incorruptível, que é a de Cristo. Mudamos de natureza, ou melhor, temos a nossa natureza mudada de corruptível, pecaminosa, separada do Senhor, para uma natureza santa, para uma natureza perfeita, que é a de Cristo. Então isso é maravilhoso. E isso tudo é nos revelado pela palavra de Deus, que é eterna, que não tem fim, porque a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus, eles são um. É isso que precisamos entender. A palavra de Deus e o nosso Senhor são uma pessoa só, são um só. E é a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa. É a palavra de Deus que revela para nós toda essa obra grandiosa de amor que Deus tem pelo homem. Amém, meus irmãos? Então compreenda que é pela palavra de Deus que você terá o novo nascimento, que é pela palavra de Deus que você terá a revelação da obra de Cristo, e é pela palavra de Deus que você pode se achegar ao Pai, pois é a palavra de Deus e Cristo são um. Ele é a verdade, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, e Ele é o caminho, e tudo nos é revelado pela palavra que saiu do seu coração. Amém, meus irmãos? Então creiam nessa palavra, meditem nessa palavra, pois é ela que nos ensina a forma que devemos viver, nos portar e como devemos ser. E é a palavra que revela a nossa identidade de filhos de Deus. É a palavra que revela que somos tirados do lamaçal de pecado e da morte e somos trazidos para a vida e a vida ao lado do Pai eternamente. Amém, meus irmãos? Então creia nessa palavra. Deixe essa palavra gerar frutos no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar junto comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui, Senhor, em Tua presença, para orarmos, Senhor, para agradecermos pela palavra que o Senhor nos dá, para agradecermos pela obra que o Senhor fez por nós, para agradecermos pela palavra que o Senhor nos deixa, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pois adoramos a Ti, Senhor, cremos em Ti, Senhor, cremos que a Tua palavra pode e mudará histórias, Senhor. Cremos que a Tua palavra, Senhor, trará vidas à salvação. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos. E eu profetizo sobre as vidas, Senhor, daqueles que me ouvem e assistem, Senhor. Eles crerão na Tua palavra, eles receberão a Tua palavra, Senhor. E eles terão as suas vidas mudadas pela Sua palavra. Em nome de Jesus, eles serão nascidos de novo, eles serão regenerados, eles serão limpos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Assim oramos, meu Pai, e crendo já te agradecemos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa maravilhosa e grandiosa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar para com vocês. Espero que vocês recebam ela, creiam nela, meditem nela e deixem ela gerar frutos no coração de vocês. Permitam, irmãos, que a palavra de Deus mudem as suas histórias, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos seus corações e nos seus lares, em nome de Jesus. Amém.